Olá, gente, bom dia. Sejam muito bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Patrícia Conrad Silva, coordenadora de conhecimento do GIF, e estou aqui para dar início à sessão Avaliações Promotoras de Equidades, o que fazemos e o que precisamos. No âmbito do GIF, temos a Agenda de Avaliação, que tem como objetivo fomentar a cultura avaliativa entre os associados do GIF, afirmando seu sentido estratégico nas ações do investimento social privado. Essa frente atua na qualificação e disseminação das práticas de monitoramento e avaliação, buscando ampliar oportunidades de formação e de desenvolvimento por meio de materiais, informações e atualizações sobre as práticas de avaliação no campo. A agenda de avaliação é apoiada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho e Itaú Social. Segundo o último censo GIF, com dados de 2020, 64% dos associados realizam avaliação institucional e 82% avaliam iniciativas. E também o monitoramento e avaliação são as barreiras mais indicadas pelos associados na hora de não fazer o apoio a organizações da sociedade civil. E a gente acredita que esse apoio ao fortalecimento das OSCs, dos movimentos coletivos e redes é fundamental na luta contra as desigualdades estruturais. E é nesse contexto de desigualdades estruturais que cabe ao campo da avaliação refletir em que medida suas bases conceituais, metodológicas e práticas necessitam ser revistas e aprimoradas para dar conta de tamanho desafio. Essa mesa, então, será mediada por Camila Cirilo, nossa coordenadora da Agenda de Avaliação do GIF. Muito obrigada a todos, uma ótima sessão. Obrigada, Patrícia. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje, mediando essa conversa com pessoas tão ilustres e dentro de um evento tão importante, impactante. Bom, como a Patrícia trouxe, também a gente tem sido provocado, a refletir sobre os compromissos e as intenções do investimento social privado aí no combate às desigualdades. Essa mesa vai trazer para o centro da conversa o papel das avaliações, que, como ela disse também, são ainda um grande desafio para as organizações. As avaliações que a gente tem conduzido, elas estão evidenciando e desafiando as estruturas de desigualdade? Elas estão mostrando até que ponto as iniciativas contribuem para promover sociedades mais igualitárias? Elas estão sendo conduzidas de uma forma mais democrática? Essas pautas têm permeado a agenda de avaliação para quem acompanha o nosso trabalho, e chega o momento da gente refletir criticamente até que ponto que a gente está avançando nessa pauta. E aí, para discutir, refletir com a gente, tem essas pessoas incríveis que vão me ajudar nesse desafio. E elas se complementam muito no seu lugar de fala. Eu vou começar com a Mirela, que muitos já conhecem, uma experiência acumulada com investimento social privado, que agora está compondo o governo federal. Para a gente é uma alegria saber disso, desde o momento que recebemos essa notícia. E a gente tem uma pergunta bastante desafiadora, para a Mirela, que é a seguinte, a gente vê que com o novo governo, a pauta da diversidade e da equidade, elas ganharam força. E também na filantropia, essas pautas têm ganhado força ao longo dos últimos anos. Também nesses dois setores, a gente tem o desafio de combinar avaliações que olhem para a eficiência do gasto e que tragam uma relação de resultados e custo-benefício. Então, que caminhos estão sendo vislumbrados para que a gente combine essa perspectiva de eficiência do gasto, mas também com perspectivas mais plurais, que olhem para a questão da equidade e como que esses dois setores podem contribuir um com o outro. Obrigada. Obrigada. Quero cumprimentar todos os meus colegas aqui na mesa, agradecer ao GIF o convite. Quero dizer que eu estou super emocionada. Eu sei que está todo mundo desde ontem e antes, mas para mim tem um sabor muito especial estar aqui hoje, encontrando pessoas conhecidas. Eu tive 10 anos no terceiro setor trabalhando com avaliação e é uma satisfação enorme agora poder fazer isso no governo federal, depois de tudo que a gente viveu e a reconstrução que a gente precisa fazer. E a gente está lá defendendo prioridades que nunca deixaram de ser prioridades para o terceiro setor, jamais. Pelo contrário, o terceiro setor foi resistência esse tempo todo,
né? E agora a gente está podendo aí priorizar equidade, meio ambiente, saúde mental e muitos outros temas que a gente antes não pôs. Quero então começar lembrando do lema do governo, né? União e Reconstrução. E a gente viu aí na análise dos 100 dias, né? E isso vai aparecer também no PPA, que está sendo feito agora, o planejamento plurianual também, o retorno de programas, isso foi bastante discutido, né? Programas bem-sucedidos que já foram implementados e com força, né? A gente tem Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, FIES, tem tantas coisas que isso volta. Mas o que eu queria chamar a atenção? Volta diferente, né? São programas que foram muito debatidos, né? Que foram estudados, avaliados, né? Pela comunidade científica. Foram muito debatidos pela sociedade e que, portanto, houve um acúmulo de conhecimento a respeito das suas condições de implementação, seus resultados, né? Houve muito aprendizado. De forma que hoje a gente pode falar de aperfeiçoamento, né? A gente pode falar de corrigir falhas, a gente pode falar de adequação ao novo contexto, né, pós-pandemia e tantos outros problemas do mundo de agora, né? Então a gente pode falar de readequação, de aprimoramento desses programas e etc. E a gente pode falar que esse aprimoramento é para que a gente continue tendo resultados, mais resultados, mas também para que a gente consiga ter novos resultados, para que a gente consiga gerar efeitos em temas como a equidade, que talvez a gente não conseguisse gerar tão bem antes com esses programas. Então, por que eu estou falando isso? Porque a reconstrução, com a gente reeditando coisas que não são uma viagem no tempo, que são aperfeiçoamento, tem tudo a ver com pensamento avaliativo, não é? Então, além de tudo, a gente tem uma supervalorização do conhecimento e, portanto, da avaliação e do debate em cima de evidências, não é? Para avançar. E eu não podia estar mais feliz de estar participando disso nesse momento. É uma emoção, né? É enorme poder estar nesse lugar, né? Continuando aqui, a gente tem nesse espírito, né, de que o conhecimento importa, de que a avaliação tem um papel fundamental para esse aperfeiçoamento e avanço nos resultados. A gente vê acontecendo no governo federal o fortalecimento, a reestruturação de áreas de monitoramento e avaliação dentro dos ministérios setoriais. Então, a gente tem um exemplo super famoso, bem-sucedido da SAGE no desenvolvimento social, mas que é uma secretaria, né? Mas a gente tem diretorias aí na saúde, na educação agora, na educação básica. Então, a gente tem aí uma proliferação de núcleos, áreas, departamentos que trabalham com monitoramento e avaliação dentro dos setoriais, mas a gente tem também agora a criação de uma secretaria dentro do Ministério do Planejamento, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos. O nome é enorme, a gente chama de SMA, né? Junto com o planejamento e o orçamento, né? Para que a gente rode esse ciclo do aprimoramento. E o Sérgio Firpo assumiu, né, como o secretário. O Sérgio e eu já somos colegas e colaboramos já há muitos anos, e eu vim, então, como adjunta, junto com ele, para a gente tocar esse desafio sob a liderança da ministra Simone Tebet. Bom, gente, que missão a gente tem lá na secretaria, né? A gente tem uma missão de promover a cultura de avaliação no governo federal, fortalecer a cultura, né? E quando eu falo de fortalecer a cultura, eu estou falando de articular experiências que já existem nos setoriais, apoiá-las, né? Fomentar mais avaliações, fazer avaliações de natureza que hoje não estão sendo feitas e usar essas avaliações. Para usar essas avaliações, a gente precisa mudar a forma de fazer, a gente precisa fazer
muita colaboração, com uma simbiose perfeita entre avaliador e gestor, né? E a gente precisa disseminar resultado, debater com a sociedade, né? Então a gente está aqui nessa missão que engloba tudo isso, que a gente resume dizendo promover a cultura de avaliação, né? E o que eu queria contar para vocês é que, eu não estou marcando o tempo, Camila, então me ajuda. Eu queria dizer para vocês que a gente está estruturando essa agenda, né? E a gente recebeu um legado, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Eu nem sei se vocês sabiam da existência desse conselho, que existe desde 19, mas ele existia como grupo de trabalho instituído por portaria desde o governo Dilma. Tá? Então, é uma experiência que perpassou aí governos e que, no melhor espírito do pensamento avaliativo, a gente recebe e busca aprimorar. Tá? Esse conselho ele é formado pelos ministérios não setoriais, os centrais, nós do planejamento, a Fazenda, a Gestão e Inovação, a Casa Civil e também a CGU, né? Esse grupo de secretários executivos se reúne para definir, validar programas que vão ser avaliados no ciclo, acompanhar e discutir os resultados e acompanhar o uso dos resultados para aprimoramento dos programas, né? A gente tem os grupos técnicos, mas a governança é composta pelos secretários e secretárias executivas. A cada ciclo, que dura 2 anos, é muito longo, vocês que trabalham com educação sabem que a gente vai ter que aprimorar isso. São feitas mais ou menos são avaliados 15 programas aproximadamente. Hoje a gente já tem no site do CEMAP, né, assim que chama a sigla, 45 avaliações, tá? 45 programas avaliados. Se a gente contar tudo, 60 programas avaliados, mas com resultado divulgado já disponível 45. Mas o que tem nessas avaliações, né? Essas avaliações, o governo federal fez um guia, né, que é uma espécie de cardápio que faz uma tipologia de avaliações. Então, tem avaliação de população-alvo, que olha para cobertura, focalização, custo, eficiência, desenho, funcionamento, e tem efetividade também. Um programa é avaliado de várias formas. Tá? Então, um programa tem avaliação de desenho, de custo, de população-alvo, nem todos têm de efetividade. Tá? Efetividade, às vezes, tem análises causais e às vezes não. Mas uma minoria, eu diria até que tem. Então, o que é avaliado varia por política, né? Mas tem já muitos insights, muitos achados para a gente debater com a sociedade, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o que são agendas de colaboração que eu acho que o terceiro setor está super à frente e que seriam trocas fantásticas para a gente ter e fortalecer a cultura no Brasil, o setor público, o setor privado, né? Primeiro, essas avaliações, elas usam registro administrativo e usam análises documentais. A gente não tem nessas avaliações a tradição de fazer trabalho de campo, seja quantitativo, seja qualitativo, tá? Por um lado, eu sei que eu, quando estava no terceiro setor, a gente ficava de olho nos registros administrativos. No governo, a gente tem alguma facilidade, mas não é tanta assim, não, né? Então, a gente consegue usar os registros administrativos, mas interoperabilidade ainda está um sonho, está bem longe. Esse tema é um tema que a gente pode discutir. A gente pode discutir campo, né? Porque o campo é fundamental para a gente encontrar as medidas mais específicas, seja qualitativas, seja as evidências quantitativas ou evidências qualitativas, e passar a fazer mais em colaboração. E a gente precisa garantir que as informações dos resultados que são prioritários hoje, como equidade, meio ambiente, possam ser enxergadas nos registros administrativos e nos levantamentos de campo. Então, a gente precisa garantir informações, né, sobre os resultados prioritários agora,
para que a gente enxergue o problema, né, e os avanços. Então, isso é uma agenda que eu sei que a gente pode colaborar e que vem sendo discutida amplamente pelo terceiro setor já há anos, né? Interoperabilidade, campos quantitativos e qualitativos e a inclusão e a garantia das informações sobre equidade e outros temas de interesse para que a gente enxergue os fenômenos. Segundo ponto, eu vou falar 2, tá bom. Segundo ponto de colaboração, essa simbiose entre avaliador ou avaliadora e gestor ou gestora, né? Fazer isso junto, né? Como parceria e colaboração mesmo, né? Eu acho que é uma experiência muito importante para que a avaliação seja útil, né? Seja útil porque ela vai se debruçar em cima de problemas realmente relevantes para o gestor ou para a gestora, mas também porque essa simbiose gera um desenvolvimento, uma reflexão no avaliador, na avaliadora, gestor, gestora, que não seria possível sem essa simbiose. Então, é transformador do pensamento avaliativo de ambos, né? E, portanto, da consequência que esse conhecimento vai gerar. Então, e o terceiro setor tem muita experiência em construir essa relação, né? Eu acho que essa é uma agenda também para a gente trocar muito. Por fim, vou falar aqui de um outro tema, talvez o mais importante, que embora a gente tenha para o mesmo programa múltiplas avaliações, né, perguntas avaliativas diversas, a gente não tem um time diverso de avaliadores ou avaliadoras. O time ele é bastante homogêneo, tem um perfil similar, né, e a gente, portanto, não tem diversidade de olhares, perfis, enfim, para conseguir aprender mais, né? Então, acho que o terceiro setor também está bem adiantado na construção desses arranjos, desses times, e será muito legal trocar sobre isso e aprimorar a política de avaliação que a gente vem fazendo. Bom, eu vou ficar por aqui, colocar esses 3 pontos de apoio, agendas de colaboração, dizendo que eu acho que são pontos fundamentais para que essa reconstrução seja para todos e com todos. Muito obrigada. Obrigada, Mirela. Obrigada pelas reflexões, pela abertura. A gente vê, de fato, muitos pontos em comuns também, né? A gente nota esse avanço, de fato, né? No terceiro setor a gente está bem à frente, mas também temos muitos desafios, inclusive para promover uma cultura avaliativa, né? Então, acho que tem muito espaço para colaboração, aí, como você disse, produção de conhecimento, disseminação de conhecimento, troca de experiências, né? E acho que a gente tem incentivado muito isso internamente no terceiro setor. Agora, uma oportunidade também para que a gente fortaleça, né, esses laços com o governo. A gente depois tem algumas perguntas que estão chegando, incentivar todo mundo a mandar as suas também. E agora eu vou passar a palavra para a Val, que é consultora, está no campo da avaliação há bastante tempo, é fundadora também do Movimento Lente Preta. E desse lugar ela tem feito muitas provocações para o campo da avaliação ao longo dos anos, né? E a gente vê que o debate, Val, sobre as consequências de avaliações pouco cuidadosas com a questão racial, ele tem crescido, né? Assim como tem crescido no campo da filantropia a necessidade, a demanda pela inclusão da lente racial nas avaliações. Então, eu queria saber quais consequências práticas que você tem observado nesse aspecto e se você avalia que contratantes e avaliadores têm conseguido avançar na inclusão da pauta racial em suas avaliações. Olá. Vou tirar também. É bem estranho. Eu estou um pouquinho nervosa. Mas queria primeiro agradecer o convite ao GIF e também de propor esse tema, né? Acho que ele é um tema bastante relevante, né? Acho que a avaliação é bastante relevante para o campo, né? Para o terceiro setor, para o governo federal e para outras instâncias.
E ele é um tema muitas vezes tomado como excessivamente técnico, né? E quando a gente vai muito para o debate técnico, a gente se furta do debate político, né? Que a avaliação ela enseja. Então, eu queria agradecer e também parabenizar pela proposição do tema, que está precisando, aí, carecendo de aprofundamento e de abertura de caminhos também, né? E aproveito para cumprimentar todo mundo que está na mesa comigo. Acho que antes de começar, eu queria só localizar quem sou eu e de que lugar que eu falo do campo da avaliação. Eu trabalho na Move Social, que é uma empresa, né, de consultoria que promove avaliações como um meio para ampliar o impacto social positivo das organizações. Né? Então, eu atuo principalmente com avaliações para investimento social privado, seja diretamente avaliando, né, as iniciativas que o investimento... Deixa eu colocar o meu cronômetro. Avaliando iniciativas que o investimento social privado implementa diretamente ou indiretamente, avaliando iniciativas que são financiadas pelo investimento social privado, né? Então, esse é o meu lugar. E, recentemente, eu fundei, junto com outros profissionais negros e negras, o movimento que Camila comentou, que é o Lente Preta, Avaliação e Equidade Racial, que tem essa perspectiva de aprofundar a reflexão e a prática de uma avaliação em perspectiva antirracista, né? Então, é uma construção, como acho que todos esses processos, para que a gente possa aprofundar a perspectiva de equidade no campo da avaliação, né? Uma das perguntas que a Camila fez bom, como que a gente está hoje nesse campo de equidade e avaliação, né? Olhando para a experiência, por exemplo, do terceiro setor. A gente avançou, mas, na minha perspectiva, né, sendo bem transparente, a gente ainda está num campo provocativo, né, onde a gente ainda não necessariamente conseguiu construir ferramentas e práticas adensadas para propor, de fato, avaliações que olhem para a equidade. Né. Tá ali já. No Seminário Internacional de Avaliação, num dos seminários do Itaú, né, junto com outros parceiros, teve um convite para a Geraldine Coffey vir falar, e ela, né, é uma intelectual norte-americana, negra, que pensa a avaliação nessa fronteira com a equidade. Né? E aí ela afirma, e é uma afirmação que eu sou radicalmente filiada, que a avaliação ela julga mérito, produz... entendimentos, né, enfim, atribui valor, mas ela também tem que buscar construir relações de equidade. Né? Então, uma avaliação ela precisa se propor a esses três movimentos, né, para que a gente consiga, de fato, a Mirella usou um termo aqui que é enxergar os fenômenos. Né? E quando a gente está falando de equidade, a gente precisa apurar o olhar para enxergar os fenômenos de fato. Né? Bom, e quando Geraldine Coffey fala sobre construir relações de equidade, a gente está totalmente imerso no debate político do campo da avaliação, né? Então, está tudo politizado mesmo, né? E agora, localizados assim, né, onde estamos e também do lugar que eu falo, eu trouxe essa frase aqui, que está aqui atrás, que não há impacto social sem equidade racial. E eu escolhi essa frase, né, pensei um pouco, escrevi um texto uma vez sobre isso, e eu trouxe propositalmente o termo impacto, porque ele é muito caro para o campo, né, da avaliação. Geralmente, quando a gente vai conversar com as organizações sobre avaliações, elas sempre falam, mas a gente quer fazer uma avaliação de impacto. Eu quero avaliar o impacto do meu programa. Né, tem esse pedido que ele é bastante latente, assim, né? E há uma tendência, quando a gente fala de avaliações de impacto, de a gente cair num debate técnico, né, e tentar entender qual é a melhor metodologia ou abordagem para avaliar o impacto de uma iniciativa. O meu foco aqui não é falar sobre isso, né? Não vou falar sobre qual é a melhor metodologia, né? Acho que a ideia é a gente não ter esse foco, mas é provocar a gente a pensar nessa cadeia de transformação. Quando a gente constrói um projeto, né, uma iniciativa, a gente declara que transformação a gente quer gerar. Né? Então, quais são os resultados, qual é o impacto que a gente quer gerar.
E a gente tem essa perspectiva de impacto como uma grande mudança, né? Então, desculpa. Essa mudança de perspectiva de mudança de longo prazo, né? No fundo, essa é aquela mudança que ninguém tem capacidade de entregar sozinho, né? Talvez hoje quem mais tem a capacidade é o governo federal de produzir mudanças sistêmicas e estruturais, mas o investimento social privado ele constrói estratégias também, né? Só para exemplificar, né? A gente tem grande parte, né, dos associados do GIF atuam na pauta da educação, e a gente poderia trazer para uma narrativa de impacto uma educação pública de qualidade para todas as crianças e adolescentes, né? No fundo, isso está orientando, de certa maneira, as organizações que atuam com essa pauta, né? E as organizações do investimento social privado contribuem para isso, mas elas não conseguem sozinhas, né, garantir essa grande mudança. Então, em última instância, o impacto ele é essa perspectiva fundamental com a qual eu desejo contribuir, né? Então, a gente está falando de impacto numa perspectiva de contribuição, sabe? Tipo, colocar o tijolinho lá e falar, eu também fiz, né? Eu também atuei para essa mudança acontecer. E nessa reflexão, o impacto ele vai ter essa característica utópica, né? Talvez mais vinculada a mudanças sistêmicas e estruturais, né? E eu gosto de utopia, acho que a gente precisa construir essas narrativas a partir desse lugar estrutural de mudança, né? E aí, voltando a esse exemplo da melhoria da qualidade da educação, se uma avaliação aponta, né, por exemplo, que os resultados eles têm sido incrementalmente melhores, né, e se a gente for, por exemplo, pensando, né, na melhoria da qualidade da educação, mas a diferença, por exemplo, de desempenho acadêmico entre brancos e negros, ela não se alterou, a gente pode fazer a afirmação de que aquela iniciativa teve impacto? Né? Em alguma medida, para muitas organizações, e o que a gente construiu muito tempo, era que sim, porque se a gente tem uma melhora, o impacto está expressado, né? A gente consegue, inclusive, mensurá-lo. Né? Se a gente está partindo desse lugar aqui, que essa frase nos remete, a gente tem que dizer que não. Né? Então, de fato, eu estou aqui, de fato, advogando que as avaliações elas precisam construir caminhos para evidenciar essa capacidade das organizações de contribuir para o enfrentamento às desigualdades em geral e, urgentemente, em relação à desigualdade racial. Né? Depois desse olhar mais macro, eu queria voltar para a pergunta da Camila, né, e compartilhar um pouco do que eu percebo como possíveis, talvez, consequências práticas dessas avaliações que negligenciam a perspectiva racial, né, na sua feitura. E aí eu vou trazer 3 delas, que eu entendo que existem muitas outras, mas elas são, inclusive, complementares umas às outras, né? Mas a primeira é quando a gente tem uma avaliação que não considera, né, e que não olha para o efeito de uma intervenção para a população negra, por exemplo, né, e eu vou focar na temática racial especificamente, porque a gente poderia falar da temática, né, de gênero e outras tantas. A gente tem uma primeira consequência que a gente produz, constrói, apresenta resultados de avaliações parciais. Né? E aí elas são parciais porque elas não estão vendo o todo. Né? Então, a gente vive, né, em um país com a maioria da população negra, e a gente tem os dados, né? Então a gente tem o diagnóstico, a gente sabe o terreno que a gente está pisando, a gente sabe que a população negra vive em situação de vulnerabilidade em todos os indicadores sociais, em todos os territórios e a depender do território, com maior gravidade. Né? Então, frente a esse cenário, a gente tem que se perguntar, né, se é possível a gente produzir algum tipo de análise social desconsiderando a perspectiva racial. Né? É preciso que a gente afirme que a diferença existe. E as pessoas falam, pô, mas todo mundo sabe disso. Val, a diferença ela existe. E a diferença existe e ela produz desigualdades. Né? Então, assim, e a gente precisa construir parâmetros no campo da avaliação que nos ajudem a olhar
como essa desigualdade se manifesta no cotidiano. Né, porque esses parâmetros, os parâmetros avaliativos que vão ser, né, dos quais a gente vai lançar mão enquanto avaliadores e avaliadoras, ele apoia o nosso trabalho para observar as sutilezas racistas no cotidiano. Isso é muito difícil, tá, gente? Né? Assim, acho que todo mundo sabe, mas é um exercício que precisa de muitas cabeças pensantes e, ao mesmo tempo, já tem muitas cabeças pensando como o racismo se expressa e quais são as sutilezas do racismo no cotidiano. Né? Então, também, como que o campo da avaliação pode construir pontes de diálogo com quem já historicamente pensa sobre isso, né, nesse país. E aqui eu estou falando do movimento negro, dos intelectuais negros e negras. Né? Uma outra segunda consequência são as organizações, elas acabam sendo pouco provocadas a construir caminhos para a superação do racismo e a sua expressão em todos os campos da vida. Né? Porque, na prática, não importa muito a temática de atuação de uma organização. Se ela atuar na educação, ela vai se deparar, né, ontem, numa das plenárias, apresentaram o dado, né, de que apenas 53% dos jovens negros concluem o ensino médio, por exemplo. Se ela trabalhar na segurança, a gente vai ter que 84% das mortes por intervenção policial nesse país, em 2021, foram pessoas negras. Então, assim, não importa a temática que a organização atua, ela vai se deparar com esse cenário de desigualdade racial. Né? E eu poderia trazer muitos outros dados aqui, mas o ponto central não faltam evidências, né, de que o racismo ele se expressa e impacta todas as dimensões. Mas quando as organizações elas não constroem esses caminhos para compreender quais são os resultados que ela, enquanto organização, consegue gerar para impactar esse quadro, ela não apoia a superação do racismo. Né? Então, é importante, é necessário e é urgente que ela construa caminhos para entender o quanto a prática dela tem capacidade de impactar essa realidade. Inclusive, né, um dos jargões do setor é decisões baseadas em evidências. Né? Se as evidências produzidas pelas avaliações elas são parciais, e aí a gente volta ao primeiro ponto, né, de avaliações parciais, os resultados eles vão ser insuficientes para apoiar o combate às desigualdades. E aí acho que, para fechando já a minha fala, acho que um último ponto que está conectado com esses outros dois, que é uma última, talvez uma consequência de avaliações que não olham para a questão racial, é a perpetuação das desigualdades. A avaliação, né, por si só, ela não gera desigualdade, né? Assim, a gente também estamos todo mundo acompanhando essa ideia. Mas, para falar sobre esse ponto da perpetuação de desigualdades, eu vou voltar para um ponto que o Giovanni Harvey trouxe ontem, né, do Fundo Baobá, na fala dele, na plenária, junto com o Aniele, com o Douglas. E ele destacou, né, que atender pessoas negras não necessariamente é enfrentamento ao racismo. Né? Então, assim, e esse é um ponto bastante relevante, né? Ou seja, apesar de alguma maneira, porque temos a maioria negra nesse país, todas as organizações atendem pessoas negras, né? Então, assim, isso não tem como, digamos assim, escapar. Mas elas podem continuar fazendo o que elas fazem sem enfrentar o racismo. E isso que é mais grave. E, nesse lugar, a avaliação ela tem um papel de também explicitar essa realidade. Né? Então, se a gente conduz uma avaliação e aponta que a situação das pessoas negras não está sendo alterada, as organizações conseguem olhar para isso e produzir estratégias, né, para lidar com esse problema. Agora, se isso, né? Se em última instância a gente poderia afirmar que elas não enfrentam programática e estrategicamente o racismo. E se elas não enfrentam, elas atuam pela sua manutenção, pela perpetuação da diferença e da desigualdade que assola a população negra. É bem forte falar isso, mas acho que a gente tem que entender esse horizonte, né? Se furtar do combate ao racismo, enquanto organização, é atuar pela perpetuação e manutenção dele na sociedade. Né? Então, por isso que eu volto aqui, para finalizar, a afirmação que orientou a minha fala, que não há impacto social sem equidade racial.
Ou seja, avaliações que não inserem a leitura e análise de dados considerando a perspectiva racial podem apoiar ou apoiam efetivamente a perpetuação de desigualdades, né? Então, a avaliação ela é uma tomada de decisão, ela é uma implicação, ela exige um posicionamento, né? Só para não acabar assim, quando eu estava chegando aqui no evento, tem um prédio assim que tem um lambe enorme assim do Paulo Freire com o verso Esperançar. Então eu ainda sou filiada a esse lugar que a gente consegue construir. A gente tem, e eu vou falar de novo do movimento negro, a gente tem muita capacidade nesse país para construir outros parâmetros avaliativos. Então acho que a gente consegue fazer. E é isso, agradeço de novo o convite. Obrigada, Val. Sabe que enquanto você falava, eu ia traçando os paralelos com as conversas de ontem, e você trouxe todos eles na sua fala já. Então, assim, acho que até dispensa os meus comentários, porque fica muito clara, né? Acho que essa dimensão política, que também tem avaliação, né? Esse compromisso que a gente tem de não deixar de falar sobre algumas questões, principalmente a questão racial, para ela não continuar se perpetuando. E acho que também depois a gente vai ter um tempo para explorar, mas acho que também tem uma questão material e prática, né? Como você mesmo trouxe a referência da Jara, a gente também precisa construir as nossas referências, né? Que também torne acessível. Ontem a Aniele trouxe um dado para a gente, né, de que entre 5% e 10% das pessoas negras têm acesso e dominam outros idiomas. E a gente ainda tem muitos referenciais teóricos em avaliação que não são em português e que não dialogam diretamente com o nosso contexto, né? Então, essa é uma situação também que a gente precisa continuar lutando para reverter, para que as avaliações também sejam conduzidas, né, dentro dessa perspectiva. E acho que agora eu vou passar a palavra para o Wesley, que faz uma conexão muito forte com o que a Val trouxe, né? O Wesley, pesquisador e diretor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, ele tem esse privilégio de ter também esse olhar estratégico e das práticas, né? No ano passado, a gente produziu conjuntamente uma publicação, mais avaliações, menos desigualdades. E queria saber, a partir da sua perspectiva e da sua experiência, né, o que você destacaria, então, como os principais desafios e caminhos para a produção de avaliações que sejam aí mais potentes para promover sociedades mais igualitárias. Vou tentar responder essa pergunta nada fácil, que a Camila coloca para a gente. Não vou responder isso sozinho, vou responder isso a partir de um conjunto de reflexões que foi executado em parceria com o GIF, o pessoal da agenda de avaliação, puxado pela Camila, e outras pessoas que integraram esse trabalho nesse contexto. Então, rapidamente, meu nome é Wesley Matheus, fiz 32 anos agora, sou lá de Belo Horizonte, neto de quilombola e de indígena, então uma combinação aí do nosso país, né, do que forma, isso me traz um olhar também um pouco diferente para toda essa questão. Sou cientista social e cientista de dados e atuo em várias interfaces que também me favorece em um olhar acerca da prática de monitoramento e avaliação no Estado, no terceiro setor, eventualmente. Mas aqui eu falo muito em função da minha posição na Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e também em pesquisas articuladas com o pessoal do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Essa é a capa do Mais Avaliação, Menos Desigualdades, que é a obra que vai basilar, vai estruturar a fala aqui apresentada hoje, e ela tenta responder essa pergunta. E ela começa, o périplo para a resposta dessa questão vem a partir de um questionamento anterior. A gente está aqui falando no Congresso, um belo Congresso, por sinal, de desafiar desigualdades. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente não pode ir lá para fora e aceitar que uma vida desigual é legal? Por que a gente não pode fazer isso? E a gente apresenta 4 pontos aqui para responder essa questão. Primeiro, porque sociedades desiguais elas são eticamente inaceitáveis. Se a gente é humanamente igual, por que somos socioeconomicamente desiguais? Fica a primeira questão. Segundo ponto, politicamente instáveis. Se cria cisões sociais, aprofunda abismos, separa grupos. Como que uma sociedade se mantém com grupos tão distantes assim um dos outros? Aí vem fronteira, aí vem guerra, aí vem apartheid, vem coisas como essa que não são nada legais.
socialmente vulneráveis. Então, os grupos que são fruto da redução de acesso a oportunidades, a direitos, a uma cobertura de serviços, a própria existência deles fica ali no rumo da impossibilidade. E isso implica numa vulnerabilização da sociedade como um todo. Afinal de contas, todos são necessários para a constituição disso aqui que a gente chama de Brasil ou de outro país, eventualmente, que a gente habita. E coletivamente insuportável. Não é nada legal você estar num domingo de sol na beira do Leblon e ver pessoa passando fome do seu lado enquanto você curte seu sol. Como é que você suporta isso? Você tem que criar ali uma coisa muito estranha entre você e aquela pessoa que chama não reconhecer a humanidade que habita nela. Aí vem racismo, né? Vem misoginia, vem homofobia, vem um tanto de coisa que as pessoas criam para não reconhecer essa humanidade e aí conseguir, entre aspas, suportar o fruto dessa desestabilização, dessa desigualdade. Qual que é o papel do investimento social privado e da filantropia em cima de toda essa história? Que vocês já falaram aqui, o pessoal já apresentou, a Mirella apresentou de forma brilhante, Valquíria coloca provocações contundentes, acredito que nas outras mesas também, mas a gente faz uma pequena síntese assim, só para poder amarrar todo o argumento, é experimentação e provocação. Ali existe um tempo, uma dinâmica que possibilita a gente conseguir testar projetos que no Estado talvez não tenha tanta abertura para isso, a produção e disseminação de conhecimento acerca do que não funciona e o que não funciona, eventualmente, em relação à redução de assimetrias sociais, e aqui a gente pode pensar na perspectiva de think tanks, né, desses atores estratégicos na disseminação de conhecimento, promoção e transformação, mesmo que em menor escala, mas no contexto onde atua, no território onde atua, há a possibilidade de transformação, de mudança naquele contexto, financiamento e apoio para poder tentar orientar a agenda para algum lugar que seja percebido como mais estratégico. E as avaliações, né? O que a gente faz? O pessoal aqui também já colocou, Valquíria trouxe de forma brilhante parte desses pontos aqui. Elas lançam luz sobre desigualdades socioeconômicas de modo a dimensioná-las, caracterizá-las, de forma a compreender suas causas, como se fosse esse painel do lado aqui da Tomiotaki, se não me engano, que é aquela coisa, né? Parece que não tem nada quando você olha para o início, mas na hora que você olha para cá, meu Deus do céu, se feche toda essa coisa toda, estava ali naquele cantinho, a gente não enxergava. O segundo ponto é possibilitar a compreensão dos efeitos e impactos dessas assimetrias. Então, a avaliação ela ajuda o nosso olhar, qualifica o nosso olhar para essa direção. E aí tentar, de fato, atuar sobre aquilo que perpetua essas desigualdades. Viabiliza uma aprendizagem conjunta dos atores e possibilita a produção contínua do conhecimento acerca dessas práticas, dessas políticas, projetos, programas, acerca da atuação das organizações em torno da pauta. Quando a gente pega o diagrama de Venn ou de Venício na versão brasileira que eu estou dando o nome aqui, parece que estaria tudo resolvido. A gente junta investimento social privado, que tem essa possibilidade de atuação que a gente falou aqui, com avaliações que podem fazer tudo isso atentas a desigualdades, a gente não precisava nem estar aqui hoje. A gente estaria tudo resolvido. Mas por que esse negócio não está resolvido? Por que a gente está sentado aqui nessa sexta-feira de manhã e nos outros dias pensando como que a gente desafia desigualdades? Porque a avaliação, a prática avaliativa, ela não pode ser assumida a prioristicamente como uma espécie de antessala, como um preâmbulo da sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Ela é feita dentro de um contexto que é imbuído de disputas, como a Valquíria bem apresentou, que é imbuído ali de valores e crenças que reforçam e perpetuam um quadro de desigualdades assentado. Então a gente tem que entender isso. Ela por si só, ela não leva-nos a um olhar de fato que vai destituir as ferramentas promotoras de desigualdades de função no contexto da prática cotidiana da vida. Então, ela é criada nesse sumo de conflitos e interesses, e eventualmente ela está embebida deles. Para que a avaliação, de fato, ela seja potente no processo de redução de desigualdades, e aqui a gente entende que a avaliação por si só ela não reduz desigualdades, são políticas públicas, vai ser com as limitações destacadas, investimento social privado, sociedade civil organizada, empresas, tudo aquilo que compõe, que a gente compreende por sociedade, atuando de forma articulada, que reduz isso. Contudo, as avaliações elas são um instrumento que pode catalisar esse processo, ou podem perpetuá-las, como bem apresentado aqui. Para que elas catalisem, a gente chama atenção para algumas condições que devem, eventualmente, ser observadas no processo de planejamento, implementação, execução, revisão de uma prática avaliativa. E como é que a gente chega aqui no que a gente está recomendando? A gente senta para tomar café, conversa, não só isso, né? A gente faz mais coisas que isso. Então, teve um grupo que atuou, 5 pessoas que atuaram diretamente na construção desse processo, que foi em parceria com o GIF.
e a gente vai atrás de literatura inicialmente que versa sobre esse assunto, que fala sobre avaliação, que fala sobre desigualdade, no contexto de investimento social privado, de políticas públicas. A gente chega a 65 títulos, isso está disponibilizado para acesso público. A gente entrevista 20 pessoas que são relacionadas à comunidade avaliadora do Brasil e investimento social privado. E depois a gente chega a essas 8 diretrizes em um quadro preliminar acerca do que deve ser observado. Submetemos essas diretrizes a 3 rodas de conversa para validação do que eventualmente está sendo apresentado, adaptamos o que é apresentado e apresentamos finalmente a versão das 8 diretrizes, que eu vou discorrer um pouquinho mais para vocês nos 7 minutos que me faltam. Então, para uma prática avaliativa ela ser mais potente nesse processo de redução de desigualdades, a gente destaca a necessidade dela seguir esses 8 pontos que estão aqui atrás. Ela tem que ser democrática, transparente, intercultural, interidentitária, multissaberes, interdisciplinar, reformadora e pedagógica. E o que significa isso? Quando a gente fala de uma avaliação democrática, é uma avaliação que entende que ela está num contexto de disputa, que entende que as pessoas, eventualmente, que são imaginadas como pessoas passíveis de avaliarem, nem sempre elas são classificadas como... Isso não é simetricamente distribuído na sociedade. Às vezes o fato de você ser uma mulher negra, periférica, faz você não ser interpretada como um corpo possível para a habitação da razão necessária à realização da crítica, que é tão cara ao ato de avaliar. Então, o que a gente está chamando a atenção é para isso aqui. A gente tem que entender que esse tipo de reconhecimento da razão crítica, que é combustível da prática avaliativa, ele não é simetricamente distribuído nesse auditório aqui, por exemplo. Então, é um primeiro ponto. O segundo ponto, e tendo isso em vista, a gente tem que prestar atenção no processo de planejamento nesse fator e tentar equacioná-lo. O material ele traz mais detalhes para isso, mas essa é a primeira dimensão que a gente destaca. O segundo ponto, a avaliação ela tem que ser transparente, não pode ser opaca. Seus métodos, vinculações e resultados, eles sempre têm que ser trabalhados, na medida do possível, com o pressuposto da publicização. Ah, mas eu não posso publicar tudo. Mas trabalha desde o início como se pudesse publicar. Porque aí você já deixa toda aquela estrutura preparada para uma eventual publicização. Então, esse que é o ponto. A gente sabe que existem ali alguns termos de confidencialidade de determinados trabalhos, mas se você não trabalha com a gramática da transparência desde o início do planejamento do seu processo avaliativo, em uma eventual possibilidade de publicização, você não vai conseguir publicizar. Então, isso aqui é o que a gente chama atenção também. Segundo ponto, intercultural e interidentitária. A gente tem que ter consciência, ao planejar, executar, implementar uma prática avaliativa, de que existem aí uma possibilidade de choques culturais entre gramáticas do que, por exemplo, a gente compreende como sucesso ou fracasso no mundo prático e na vida cotidiana. Então, se você está trabalhando com uma comunidade, eventualmente no contexto de Moçambique, às vezes ela vai entender que prosperidade não necessariamente é a ampliação de um quadro material que está ali assentado em uma qualificação de melhoria do banheiro, uma melhoria habitacional, mas, eventualmente, a prosperidade vai estar associada a um melhor diálogo com entidades extramateriais, com espíritos que estão ali dentro do contexto daquela comunidade, orientando para onde que eles devam ir. E se você trabalha com o pressuposto avaliativo que só olha para uma ordem material da vida, avaliando como é que está a vida dessas comunidades, você desconsidera toda uma cosmologia que é fundamental para que essas pessoas acordem de manhã e enxerguem o sentido na vida. Então, a gente está falando disso aqui. Eu não acredito em espírito. A questão não é se você acredita ou não. Mas a questão é se para essas pessoas que estão envolvidas no processo avaliativo, isso é uma dimensão importante ou não da vida. Então, a gente considerar isso é um ponto importante em avaliações mais potentes no processo de redução de desigualdades. E o segundo ponto é entender que mesmo dentro de um mesmo framework cultural, de uma mesma base cultural, às vezes o fato de eu ter nascido homem, o fato de eu ter nascido mulher, o fato de eu ser uma pessoa trans, leva-me a uma trajetória de vida muito distinta, que faz eu enxergar certas facetas da vida que outra pessoa não enxerga, mesmo dentro do mesmo quadro cultural. Então, por isso, a necessidade de se atentar a isso. Mirella trouxe isso na fala dela com relação à diversidade dentro do contexto do Estado, a Valquíria trouxe com relação à perspectiva das lentes raciais, tanto de uma perspectiva de quadros culturais que estão ali assentados, quanto das identidades que perpassam essas equipes e essa prática avaliativa. Terceiro eixo aqui que a gente chama atenção, para avaliações interdisciplinares e multissaberes. Às vezes a gente vai montar um conselho consultivo para uma organização, para uma prática avaliativa.
Aí você pensa na galera lá que tem doutorado, que tem mestrado, especialista sei lá o quê, papapá, popopô, mas ninguém pensa, às vezes, um mestre de saber de uma prática que está sendo ali, que tá... Eita, desculpa, pessoal, pelo som contemporâneo que eu produzi aqui, ó. Intervenção para acordar, tô acordando. Às vezes a gente não pensa no mestre do saber, que é uma pessoa, uma autoridade que deveria estar sendo considerada, mas como a gramática do conhecimento é toda assentada pela estética da ciência, né, o cara que tem ali o Lattes, que tem a vinculação naquele que é o ORCID, que é o internacional e tal. Aí o mestre de saber que está lá no interior do Quilombo, perto do Jalapão, ele não está lá no ORCID. Aí você não vai chamar essa pessoa para o seu conselho consultivo, porque a estética do seu conhecimento não cabe ele. Aí. Então, será que isso aí é certo? Né? Será que conhecimento válido é só o que é feito naquele laboratório com jaleco branco e tal, com as pessoas com óculos ali, daquele mesmo jeito que a gente imagina, que publica o paper com fator de impacto alto na revista A1? É isso que é conhecimento? Também é, mas não é só isso. Então, a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente está propondo, desenhando uma prática avaliativa, né? E entender também que não é só, tem economistas na minha equipe, agora a minha avaliação ela vai ser maravilhosa. Pode ser, mas não é só a lente da economia que vai possibilitar, muitas das vezes, você enxergar a multiplicidade de impactos, danos, efeitos que aquele projeto político, organização está gerando na realidade. Porque, geralmente, os fenômenos abordados eles são multidimensionais, são multissetoriais e precisam também dessa transversalidade e interdisciplinaridade de olhar. Então, são pontos que a gente chama atenção. E, por último, e não menos importante, a necessidade de uma avaliação que se coloca, que se propõe como pedagógica, como reformadora, perspectiva da simbiose, aqui apresentada pela Mirella, e a perspectiva de uma avaliação posicionada na realidade, apresentada pela Valquíria, está dentro desse ponto aqui que a gente chama atenção. A avaliação, por si, ela tem que ser provocativa, ela tem que ser interessada pelo que está sendo apresentado ali, e isso tem a ver com a posição das pessoas que são contratadas. Você está sendo contratado, fez lá a proposta técnica, financeira, peguei o contrato, maravilha. E aí, como é que é você em relação ao que você está avaliando no seu dia a dia? Você realmente se importa com isso? Você realmente se engaja nessas temáticas? Ou é só uma questão financeira para bancar a sua empresa, para bancar você no seu dia a dia, que é importante também, a gente precisa sobreviver, a gente precisa de ter esse ciclo. Mas a gente não pode esfriar, digamos assim, em relação ao que está sendo de fato proposto como mudança, como transformação. Tem que ser uma missão, tem que ser algo observado cotidianamente, porque senão a gente entra naquele fluxo de avaliações pro forma. Faltam 3 segundos para eu terminar. Então fica aqui o QR Code da nossa publicação, vocês podem acessá-la, fazer uso, criticar. Isso aqui não é a tentativa de estar colocando um ponto final na discussão, muito pelo contrário, é a tentativa de responder um pouco disso que Valquíria coloca, de instrumentalizar, apresentar instrumentos para a gente conseguir, de fato, fazer avaliações mais potentes no processo de redução de desigualdades, e é tentar abrir esse debate e receber contribuições também para amplificarmos esse trabalho. E, por último, eu deixo aqui também o QR Code da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, nosso perfil no LinkedIn. Segue a gente lá, a gente distribui, dissemina muito desse conhecimento por lá. E, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem mandar mensagem para a gente. Tentei responder a sua questão, Camila, demorei 15 minutos, mas esse trabalho foi quase 1 ano, então, muito obrigado. Obrigada, Wesley, pela síntese tão, né, objetiva, dentro do tempo, assim, surpreendente. Eu acho que tem um ponto assim, interessante, importante da gente falar, assim, que essa publicação, ela não tem a intenção de engessar, porque eu acho que às vezes é um risco que a gente corre, né, quando a gente coloca muitas premissas para elaborar uma avaliação com determinadas características, ainda mais sabendo dos desafios para avaliar, né, algumas organizações tendem a paralisar. Então, essa não é a intenção, né? A intenção é que ela seja um norte mesmo, assim, que a gente comece a pensar que os nossos valores e interesses têm que estar explícitos, né? O avaliador não é essa pessoa isenta. Sou um avaliador externo, eu sou isento. Não, você tem valores, você tem a sua história. Então, e não dá para fazer mais avaliação com equipes que tenham um único olhar, né? Como trazer esses olhares e essa potência. E aí você trouxe algo para mim também muito interessante, é que o ISP é um lugar onde é possível de ser feito.
A Mirela depois pode trazer um pouco para a gente como que isso, se é possível, né, agora, nesse modelo, dentro desse governo. O que a gente vê, assim, conduzindo avaliações para governos, é que tem muito pouca possibilidade. Assim, às vezes tem um financiador externo, que tem um modelo de avaliação super engessado, que tem tempos curtíssimos para a condução de avaliações, e a gente não tem oportunidade de avançar nessa pauta. Então, no investimento social privado, de fato, é um lugar para a gente provocar, inspirar e experimentar isso, né? E, bom, meu papel aqui não é falar. Eu vou passar a palavra para a Lívia, que, enfim, tem essa longa trajetória no investimento social privado também e conhece bem as dores, né, e as potencialidades aí quando a gente realiza avaliações e que tem um uso estratégico. Queria ouvir um pouco de você, assim, pensando no que a gente ouviu até agora, conhecendo a realidade de organizações que trabalham em diferentes escalas, que têm trajetórias diferentes também, né, no uso de avaliações. Que barreiras institucionais ainda precisam ser rompidas para que as avaliações sejam mais plurais e com essas características, e aí que ajudem, de fato, a orientar extrações efetivas no combate às desigualdades. Por favor, Lívia. Bom dia a todas as pessoas da plateia. Cumprimento de novo meus companheiros de mesa. Acho que agradeço ao GIF pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui nessa mesa, conversando sobre esse assunto. E acho que é também uma responsabilidade, especialmente depois de todas as provocações e inspirações que a gente tem ouvido aqui desde quarta, né, e aqui dos meus companheiros. A avaliação, ela é em si um julgamento. E acho que, assim como doações, ela manifesta relações de poder. E aí, fazer avaliações participativas, que é um pouco da experiência que eu quero compartilhar com vocês, pode ser uma grande ferramenta para desafiar desigualdades. E o argumento que eu quero defender aqui é que o investimento social privado ele é um fator decisivo para que isso seja possível. Então, eu trabalho na Liga Solidária, né? A Liga Solidária, ela é uma organização que opera projetos sociais, programas sociais e políticas públicas, e ela também é uma investidora social privada. O que isso significa? Que a gente capta recursos para fazer o nosso atendimento, mas que a gente também tem negócios filantrópicos e a receita gerada nesses negócios, ela é investida nos nossos programas sociais. E isso é um grande privilégio. Assim, acho que pouquíssimas organizações no Brasil têm esse privilégio e eu vou explicar ao longo da minha fala por que isso é tão relevante. Então, acho que a discussão sobre monitoramento e avaliação na Liga, ela começou há pouco mais forte, né? Há pouco mais de 10 anos, uns 12 anos mais ou menos. E naquele contexto, a avaliação estava muito ligada à captação de recursos. Então, a gente estava muito preocupado em como atrair, como reter financiadores. E a gente tinha uma dificuldade enorme para definir indicadores, para inscrever nos editais e etc. E, de fato, naquela época, não só naquela época ainda né? Mas era muito complexo pensar a avaliação na Liga, porque a Liga é uma organização muito grande. Ela fez 100 anos em março desse ano. Nós atendemos em 9 programas sociais, em 4 frentes de atuação. Então, nós atuamos em educação, em envelhecimento ativo, em inclusão produtiva, em vínculos comunitários, oferecendo atendimento, no geral, direto para mais de 13 mil pessoas. Então, era uma complexidade muito grande para dar conta nos processos avaliativos, além do fato de que, na época, a gente tinha pouquíssimas ferramentas de gestão que permitissem que a gente conseguisse coletar, armazenar, gerenciar dados. A gente conhecia pouco sobre métodos avaliativos naquela época. Então, a primeira barreira institucional que eu queria trazer é essa da complexidade, que já me leva para a segunda, que eu acho que é a do custo.
porque custa caro construir a capacidade avaliativa de uma organização, e eu acho que é aí que o fato da Liga ter recursos próprios foi um fator decisivo, porque a gente teve possibilidade de investir na construção dessa nossa capacidade avaliativa. E, de novo, né, isso é um grande privilégio, porque muitas organizações não têm essa possibilidade e muitos investidores privados e até públicos, eles não dão essa possibilidade, né, de financiar esse tipo de processo. Então, começamos, né, as nossas primeiras iniciativas de monitoramento e avaliação, ainda bastante rudimentares. Mas, com isso, a gente começou a se deparar com a nossa terceira barreira institucional, que eu acho que é a cultura do êxito. Então, a gente tem muito arraigada na Liga, e acho que na maior parte das organizações, uma cultura de que a gente tem que fazer tudo certo sempre, né? De que a gente dá o nosso melhor e isso tem que gerar recursos, né? Tem que gerar impacto positivo. Mas, né, todos nós aqui que conhecemos do campo da avaliação, sabemos que nem sempre as avaliações trazem boas notícias. Então, no começo, era muito difícil lidar com isso. As equipes ainda eram muito resistentes, tudo isso somado a uma complexidade do como fazer, né? E aí, a gente foi percebendo que, para que as avaliações na Liga fossem úteis, relevantes, para que elas fossem verdadeiras, a gente precisava começar a incluir as equipes na construção das estratégias de avaliação. E aí, quando eu digo a equipe, eu não estou falando só de gestão de programas, eu estou falando das equipes do atendimento direto. Então, as nossas conversas sobre avaliação são com professores, com educadores, com orientadores socioeducativos, com psicólogos. E esses processos participativos, eles levam tempo para a gente poder envolver as pessoas nesse processo de construção das perguntas, das ferramentas de avaliação, na análise do dado, no uso do resultado, a gente demorou muito tempo. E aí, de novo, né, eu acho que uma quarta barreira é a do imediatismo. Então, não dá para a gente achar que vai conseguir construir uma capacidade avaliativa em uma organização de uma hora para outra. Os programas da Liga também, por sua vez, são programas de longo prazo. Então, é muito difícil você conseguir ter insights assim, num curto período de tempo. O que eu acho que foi, né, a grande vantagem, tem muitas vantagens, mas enfim, acho que para além de ter resultados para a prestação de contas, a gente foi percebendo que o envolvimento das equipes nesses processos de avaliação, ele foi despertando a curiosidade, foi despertando a vontade de experimentar coisas novas, de fazer diferente, de aprofundar os resultados daquilo que a gente estava fazendo. E eu acho que passar, né, dessa cultura do medo da avaliação para uma cultura de aprendizado é uma coisa que não passa despercebida das altas lideranças da organização, do conselho da organização. E eu acho que é a partir desse momento que esse processo de envolvimento ele começa a ser patrocinado por essas pessoas. Porque a gente começa a ver as repercussões dele que vão muito além de eu tenho dados para publicar no meu relatório, eu tenho indicadores para colocar nessa prestação de contas, né? Estou aqui fazendo um resumo de longos 10 anos de trabalho de formiguinha, né, nessa formação. A gente ainda tem inúmeros pontos para melhorar e esse congresso despertou em mim vários deles. Mas, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que o monitoramento e a avaliação, os resultados do monitoramento e avaliação começavam a materializar outras coisas. A gente começou a enxergar oportunidades de inovação, de produção e sistematização de conhecimento. E, especialmente, o monitoramento e avaliação, ele foi o grande mote do nosso último processo de planejamento estratégico. Uma das demandas, né, que eu tinha na época era que eu não conseguia falar dos resultados da Liga como um todo. Eu conseguia falar da soma das partes, dos seus programas, mas a gente não conseguia ter um olhar amplo para o impacto da organização. E aí a gente escreveu uma teoria da mudança para a Liga,
E essa teoria da mudança, ela, assim, mudou tudo. Ela trouxe um grande novo direcionamento para a nossa prática, para o nosso dia a dia e também para os nossos processos de avaliação. Nessa teoria da mudança, a gente definiu, né, uma visão de impacto. E por causa dessa visão de impacto, a gente tomou a decisão de cada vez mais, né, no máximo possível, tendo em conta todos os desafios que isso traria, de envolver o público beneficiário dos nossos programas no desenho das nossas ofertas. Então, na criação dos nossos programas, na definição do que seria o rumo do atendimento social da Liga nos próximos anos. E aí, como não podia deixar de ser, a gente quer também envolver essas pessoas nas nossas avaliações, na criação das nossas avaliações. E eu acho que isso traz todo um novo desafio. E nesse momento, eu acho que todas as barreiras anteriores que eu citei ainda existem de alguma maneira e acho que muitas novas vão surgir, né? Então, eu já vou finalizar a minha fala. Queria trazer um pouco do último ponto, né, do tema da nossa mesa. Então, acho que eu falei um pouco sobre o que fazemos e agora talvez eu vou, né, tente explorar um pouco o que precisamos. O que eu sinto que a gente precisa nesse novo momento da Liga é estar cada vez mais abertos, porque nós fazemos, sim, processos participativos, mas até agora éramos só nós mesmos, né? Então, nossa organização, nossas regras. E agora eu acho que a gente vai precisar estar cada vez mais abertos, e a gente tem vivido esse desafio desde o dia 1 pós-planejamento estratégico, porque a gente sabe que é difícil, leva tempo, custa caro incorporar uma diversidade de perspectivas, de vivências, de olhares nos nossos processos de avaliação. Mas esse processo é essencial para que a gente possa cada vez mais entregar impacto positivo. E aí, retomo o meu argumento anterior, né, inicial. O investimento social, ele é essencial nesse processo, porque, como eu procurei trazer, isso foi possível na Liga muito graças ao fato da gente ter recursos próprios para serem investidos nesse processo. Então, eu acho que um investimento social privado, consciente e disposto a participar desse processo é fator fundamental para que as nossas avaliações, de fato, possam caminhar para ser, né, desafiadoras de estruturas de desigualdade. Acho que era isso. Obrigada, Lívia, pela sua fala. Acho que ela ilustra muito, né? Quando você começa falando de tempo, recursos, fazer indicadores, que também é um conhecimento técnico, são, de fato, os grandes desafios que as organizações começam a enfrentar logo que iniciam, né, nesse percurso avaliativo. E aí depois começam a surgir outros, né, que são, acho, desafios mais políticos e institucionais. Inclusive, quando a gente tem essa intenção de trazer outras provocações, né? Acho que ampliar essa provocação, acho que também adentrando nessa esfera e nesse debate que a gente está trazendo hoje, assim, a gente vai abrindo outras portas e muito bom te ouvir e ouvir um pouco do seu percurso. Pessoal, tem umas perguntas aqui. Antes das perguntas tem um comentário, uma pessoa lembrando a todos que o FGV Clear está lançando hoje um curso online gratuito de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, para quem tiver interesse, recomendo que acesse a página. Tem duas perguntas específicas para a Mirella e outras que são mais gerais. Então, acho que eu vou fazer primeiro essas específicas, depois a gente abre para o geral para todos, né? Então, Mirella, aqui é uma pergunta: se a Secretaria lançará editais ou se as instituições filantrópicas e as universidades devem procurar a Secretaria com propostas, se haverá recursos para contratar avaliações e se haverá espaço, acho que também para mudar um pouco essa perspectiva, menos de registros, mais de campo e com essa multiplicidade
que a gente, enfim, está procurando trazer. Bom, vamos lá. Tirando aqui o fone. É engraçado porque a gente muda para o setor público, mas os problemas às vezes parecem os mesmos. Então, hoje, da maneira que está estruturada o funcionamento das avaliações, isso não significa que não pode mudar, mas é um debate, etc. As avaliações, elas são feitas com pessoas do governo. Então, quando a gente trabalha em parceria com externos, de pessoas que estão fora do governo, a gente tem financiamento externo de organismo multilateral e a gente tem a ENAP, que é uma grande parceira, né, que consegue viabilizar contratações. Mas, no geral, eu estou falando aqui de pesquisadores e pesquisadoras que estão no IPEA, né? Nosso querido IPEA, enfim, e também em outros órgãos do governo. Né? Tem gente no Tesouro, na Receita, que também tem esse perfil de avaliador. Então, a gente precisa encontrar espaço de recursos para que a gente consiga diversificar e fomentar e ter parceiros externos. Isso hoje, no modelo que a gente herdou, não funciona dessa forma, mas a gente está aí debatendo e vendo para onde que vai. Né? Agora, nesse esforço Então, o que eu diria, por enquanto, no modelo atual, a gente precisa, vamos trocar, vamos conversar agora como é que a gente viabiliza contratações e editais, isso ainda está em construção, não é uma realidade do modelo que a gente herdou. Tá? Sobre os registros administrativos e surveys, etc., a gente tem a mesma coisa, né? Survey custa, e aí a gente tem que buscar, enfim, viabilizar isso dessas maneiras que eu falei para vocês, e a gente está atrás. Agora, eu acho que a gente tem um espaço, até a gente construir uma ponte e um caminho de viabilizar, financiar, né, essa é a palavra, essas coisas todas, eu acho que a gente tem um tempo de discussão de ideias, né, de debate de ideias. Eu não acho que a coisa vai acontecer assim num passe de mágica. A gente vai começar a ter interação, troca e essa diversidade maior somente no momento que a gente resolveu o problema do financiamento, como que a gente vai financiar a presença externa. Isso precisa ser discutido, precisa ser posto em prática, é claro, mas a gente pode, no campo das ideias, já começar essa troca, né? Então, eu só quero dizer que não é porque a gente ainda não viabiliza que a gente não vai conversar sobre. É um pouco essa é a minha perspectiva. Eu tenho alguns comentários, mas talvez eu acho que você vai circular a palavra, né? É melhor. Vamos lá. Você quer continuar? Fique à vontade. Oi? Você pode continuar e a gente já circula. Eu vou só que antes de você, eu só vou pegar aqui o gancho de uma grande pergunta que tem aqui. Vou trazê-la. Talvez bastante difícil de ser respondida, mas aí vocês aproveitam e já vão tentando responder essa pergunta que está aqui nessa rodada de comentários. Tá? A avaliação pode ser um instrumento de ampliação de direitos e oportunidades. Como medir e qualificar o que efetivamente importa para quem se beneficia do investimento social privado e, ao mesmo tempo, atender aos investidores? Então, queria aproveitar que vocês, enfim, podem já também fazer outros comentários. Tentem responder essa pergunta que é, enfim, talvez bastante difícil de responder, mas que vai bastante, né, ao encontro do que a gente veio trazendo ao longo do papo. Eu posso começar? Uma pergunta difícil, mas como conciliar, no fundo, acho que a pergunta é como conciliar o interesse de investidores com o interesse das outras partes afetadas pela avaliação.
partindo do pressuposto que a gente está no contexto democrático e que o diálogo é combustível, é gramática para essa democracia, eu acho que o primeiro ponto é dialogando, colocando todo mundo na mesa para conversar. Aí você tem que entender quem tem que estar nessa mesa e entender como que essa mesa vai operar, se eventualmente ela opera de forma a excluir as pessoas que normalmente não são escutadas nesse processo de qualificação ali do processo da prática avaliativa. Acho que o início da minha resposta iria nessa direção. Essa pergunta remete, né, uma perspectiva de que a avaliação ela não está isenta das relações de poder, né? Então, quando a gente fala de avaliar, a gente entra imediatamente, pode entrar, né, imediatamente no processo de negociação do que vai ser avaliado, né, e do que precisa ser avaliado e do que é importante ser olhado. E não dá para ter inocência, né, gente, porque muitas vezes quem demanda a avaliação dá a palavra final. Então, acho que o ideal é, né, o Wesley trouxe um pouco, colocar todo mundo na mesma mesa, mas também entender que mesmo todo mundo na mesma mesa, o peso de quem fala é muito diferente, né? Então, também tem um caminho que é facilitar essa conversa, construir caminhos para que essa conversa ela seja efetiva, explicitar as relações de poder que estão colocadas. E do lado do investimento social privado é se comprometer radicalmente com a equidade, né? É entender que talvez seja necessário abrir mão do que se quer naquele momento, porque o que se quer não faz sentido para quem é o público beneficiário, né? Então, e é super difícil, né, gente? Estou falando assim, parece que é só uma conversa, assim. São milhares de coisas envolvidas, mas se a gente não começar a falar sobre isso, a gente vai continuar construindo avaliações que não produzem sentido para quem é beneficiário, né, dos programas e projetos. Então, acho que esse é o primeiro passo. E eu queria falar sobre uma outra coisa, mas pode falar, sim? A Lívia vai comentar e daí depois a gente circula para outros comentários fora desse tema. Eu quero só complementar para a gente não perder o gancho dessa pergunta, né? Eu acho que o Wesley e a Valquíria já falaram o fator, né, mais importante, que é essa postura, né, de estar aberto, de querer construir junto e etc. Eu acho que ela é essencial para que a gente chegue em pontos comuns. A Valquíria falou de abrir mão, né? Essa era uma coisa que eu ia falar em algum momento, mas eu acabei deixando passar. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com essa coisa dos métodos da moda ou o que outras organizações estão fazendo, porque métodos participativos que ouvam uma diversidade de saberes, olhares, experiências, etc., que sejam relevantes para quem está sendo avaliado, né, para quem é o beneficiário final do investimento social privado, essa construção coletiva não necessariamente, né, combina com o que está rolando por aí no campo da avaliação. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer é que, assim, hoje a gente tem muito a experiência da construção da avaliação com as equipes. A gente ainda explorou pouco o campo de construir a avaliação com os beneficiários. Mas, na nossa experiência de construção com a equipe, até hoje, nunca houve uma falta de alinhamento radical entre o que o financiador, o que o investidor social privado gostaria de ver e o que as equipes, de fato, gostariam de ver. Então, eu acho que a gente também tem muito medo de que as coisas não conversem, de que eles sejam radicalmente opostos, mas talvez eles não sejam radicalmente opostos, sabe? Talvez aquilo que o investidor privado quer ver seja a mesma coisa que os beneficiários querem ver, só que a gente precisa entender que a linguagem, como o Wesley falou, né, às vezes a gente tem na Liga, por exemplo, um indicador de impacto, né, que está na nossa visão de impacto, que é o de pessoas protagonistas das suas vidas. A pessoa protagonista, né, é uma coisa para mim, é outra coisa para cada um de vocês. Então, a gente tem que entender que a gente pode estar alinhado em muitas coisas, mas talvez o jeito como isso se manifeste na prática vai ser um pouco diferente. Obrigada, Lívia.
Eu vou circular então, começando pela Mirella, depois a Val também manifestou que tem outros comentários para fazer. Aí, enfim, Wesley e Lívia também, se tiverem outros comentários, fiquem à vontade. Eu vou responder essa questão e aí eu faço outro comentário que eu queria, pode ser? Tá bom. Vou tentar falar bem rapidinho. Sobre essa questão, eu acho que eu vou falar a mesma coisa, mas é que cada um arruma de um jeito, então eu vou arrumar de um outro jeito, que é assim. Eu acho que esse dilema que aparece, talvez a gente possa, para mim faz sentido nomear assim. Tem um resultado que é fruto de um pacto social, vamos dizer assim, que muitas vezes os investidores estão perseguindo alguns pactos que são mais nítidos, mais comuns, né? E, por outro lado, tem uma perspectiva mais individual, micro, da população, que pode ser específica da população-alvo que está sendo atendida. Você trouxe muito isso na fala, né, Wesley? E aí, às vezes, o que acontece? A gente mede efeito na coisa individual, micro, etc., mas não mede no pacto. E aí começa a conversa. Então o programa está bom ou não está bom? Né? Aí começa essa história. Mas é isso, faz parte, porque e isso tem a ver com as questões da representação, de como é que é formado esse pacto. Porque se você tem no pacto representantes e esse resultado aparece no pacto, a gente não tem essa confusão. E aí a gente tem que botar essas populações no grupo que está fazendo o pacto. Mas o grupo que está fazendo o pacto também precisa de abertura, porque às vezes nem bem tem todas essas representações, mas tem abertura. Então, de fato é a mesma coisa que vocês já falaram, mas é uma arrumação que para mim faz sentido, né? De ficar nessa... o tempo inteiro a questão da representação, né? E aí eu vou fazer agora um outro comentário que eu tinha guardado aqui, que é assim, tem uma coisa que eu aprendi agora aqui, que eu adorei, quero agradecer. É engraçado como a gente vai ressignificando algumas coisas que a gente entendia de um jeito e aí aparece de um outro, que assim, eu escutava muito, né, essa história de não, mas o meu programa não foi desenhado para combater a equidade, então não vou avaliar isso, né? Eu vou avaliar o que ele se propõe a mudar, a transformar. Aí a gente está dizendo assim, nessa mesa, que eu entendi, veja se eu entendi bem. Não, gente, mas o que a gente está dizendo é que é para avaliar o seu programa só pelo aquilo que ele se propôs. A equidade é um a priori. Assim como a gente está falando de eficiência, é um a priori. Então, mesmo que você não queira ter combatido a equidade, vamos avaliar, pelo menos para saber se você não está piorando as coisas, e aí, quiçá, a gente começar a pôr em pauta você ter efeito positivo sobre essa coisa, né? Ou pelo menos ser neutro, né? Então não tem esse papo de que o meu programa não vou avaliar a equidade porque não foi desenhado para isso. Sim, mas ele pode estar tendo efeito de perpetuação, de piora, e a gente precisa saber porque isso é um valor, antes, né? Independe, né? E eu acho que isso apareceu muito forte e aí eu me lembrei dessas discussões e eu acho que isso que a gente falou aqui faz muito sentido. A gente deveria avaliar independente, né? Esse resultado da equidade, né? E a outra coisa que eu queria comentar é que eu quero elogiar o radicalismo que tem no terceiro setor. Assim, a gente diz. Especificamente o Wesley falou uma coisa que eu achei barato, porque é assim, não, gente, vamos valorizar saberes que não necessariamente são científicos, né? E botar isso nos conselhos e em grupos que estão discutindo os resultados, etc. Isso é fantástico. Aí eu fico pensando assim, eu estou aqui lutando para pelo menos ter diversidade científica. Entre campos da ciência e entre pessoas de diferentes representações cientistas. E o terceiro setor já está num radicalismo muito legal, mas que, enfim, é isso. A gente está ainda correndo atrás, né? E é fantástico a gente ver esse farol, né? De como é que a gente pode dar sempre um passo, outro e outro e outro, e a gente ter mais efeito, né? Então, eu queria só compartilhar esses dois aprendizados aqui que eu achei muito legal e agradecer novamente. Tá.
É rapidinho, na realidade tem a ver um pouco com o que a Mirella trouxe agora, né, dessa provocação, de que a equidade ela não é uma escolha, né, de um projeto, não deveria ser uma escolha de um projeto, de uma iniciativa social, né. Ela é um horizonte que deve ser partilhado por todos e para a gente chegar lá a gente precisa entender o quanto a nossa iniciativa contribui para isso, né. E um ponto que Mirella trouxe, que todo mundo trouxe em alguma medida, que é a necessidade da gente ter grupos diversos, né? Assim, representativos. E o Lente Preta mesmo nasce também por isso, né? Olhando para a representatividade negra no campo da avaliação. Mas se a gente entende também que a equidade ela é fundante e fundamental, ela precisa ser fundante e fundamental na formação de avaliadores e avaliadoras. Né? Então, que acho que esse é um desafio, assim. Então, também como que a gente consegue comprometer também avaliadores brancos, avaliadoras brancas com essa pauta, né? Para que essas pessoas também consigam, depois, né, de um processo formativo, desvelar e entender essas sutilezas, né? Porque senão também é uma carga muito pesada, né, para quem já passa por várias, né, já é vítima de várias facetas de exclusão, ter que ficar desvelando as desigualdades dos territórios, né, e dos cotidianos. Então, também como que a gente consegue construir um processo que implique as pessoas, do ponto de vista técnico também, a conseguir construir avaliações mais equitativas, né. Então, era isso que eu queria só frisar, que eu acabei não falando, e eu queria agradecer bastante o convite também. Obrigada, gente. Obrigada, Lívia, Val, Wesley, Mirella. Foi muito bom, muito inspirador. Val, excelente essa sua fala final também. Acho que fica uma provocação para a gente também pensar em promover essas formações, porque de fato a gente, enquanto, né, campo de avaliadores, ele ainda é muito branco e sem esse olhar, e não tem ainda momentos, lugares para que eles sejam treinados, né, como você disse, formados também para isso. Então, eu acho que também fica aqui o nosso compromisso de seguir provocando o lado dos contratantes e o lado dos avaliadores para a gente avançar mais nessa pauta. Obrigada mais uma vez a todas as pessoas que estão presentes e a vocês de novo.